Estamos começando mais um programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora, e hoje eu vou conversar com o jornalista, com o escritor, historiador Roberto R. Martins, que é um intelectual de grande envergadura e concordou em falar conosco. É, Roberto, eu quero dizer inicialmente da minha alegria em conversar com você. Você não é um qualquer. Você é um escritor de bastante renome no Brasil. Você é um escritor extremamente respeitado dos meios intelectuais. E nós aqui no Canal Arte Agora, nós costumamos começar os nossos programas com uma pergunta que eu faço a todos os convidados. Essa pergunta é com relação a você. E a ideia é que, através da resposta, a gente não só contextualiza a sua presença neste programa, mas também a gente faça o registro da sua passagem pelo canal Arte Agora. Nós esperamos nós imaginamos, daqui a 100, 200, 300 anos, o mundo não será mais esse, se é que vai haver mundo, e lá no futuro vai aparecer um historiador que vai cascavinhar os arquivos do YouTube e vai encontrar essa nossa entrevista. Eu juro a todo mundo que vou ficar extremamente orgulhoso em saber que o homem do futuro soube dessa nossa conversa. Roberto Martins. Quem é Roberto Martins? Muito bom dia ou boa tarde, não sei que hora o programa irá ao ar. Eu nasci há 81 anos atrás, no ano de 1945, portanto, coincidentemente, no dia de hoje, na cidade Parabéns, de Piauí, parabéns, interior da parabéns, Bahia. parabéns. Obrigado. No interior da Bahia, em Piauí. Aos 7 anos, fui morar em Jiquié, que é uma cidade já um pouco maior. E fui em Jiquié que eu adquiri régua e compasso para a vida, seja a vida cultural, seja a vida política. Em Jiquié, eu me engajei na política estudantil secundarista e segui nessa política até chegar à função de vice-presidente, primeiro vice-presidente da União Brasileira de Estudantes Secundários, a UBS, e aí fui morar no Rio de Janeiro. Continuei morando no Rio durante muitos tempos com interregnos. O primeiro interregno foi que, em 64, com o golpe militar, eu me encontrava no interior do Piauí, num congresso estadual no interior do Piauí, e lá, depois, em Teresina, não podia voltar, até porque os voos estavam suspensos com a greve geral decretada em defesa do governo constitucional. Findei sendo preso no dia 6 de abril de 1964. Passei uns 3 meses preso, depois fui obrigado a ficar em Teresina e fiquei até novembro em Teresina. Fim de 64, voltei ao Rio, voltei a morar no Rio de Janeiro, já numa outra situação inteiramente diversa, mas sem renunciar aos meus ideais políticos. Continuei militando, no caso, na época, na luta contra a ditadura. E fiquei no Rio até fins de 1968. Tive uma certa participação naquelas grandes mobilizações de 68 no Rio, porque porque eu era dirigente clandestino já. E então tive uma participação mais por fora no movimento secundarista, né? Naquele movimento do calabouço que levou à morte do estudante Edson Luiz, e findei em fins de 68, início de 69, aí então, já tendo saído do velho PCB para o novo PCdoB, eu fui enviado para o Rio Grande do Sul,
onde passei 2 anos e pouco por lá como dirigente estadual. Uma terra muito interessante, de coisas muito positivas. Depois de, quando a cana baixou por lá, que pegou muitos companheiros e que eu consegui escapar, voltei ao Rio, recontetei a direção, e daí fui enviado para São Paulo. Em São Paulo, vivi também cerca de 2 anos e, em 1973, fui preso pelo DOI-CODE. O DOI-CODE dirigido pelo então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, aquele torturador, o mais quanto mais, um dos maiores assassinos na história da luta a favor da ditadura contra a oposição política. Fui preso, findei sendo condenado a 5 anos, fui defendido por vários advogados, mas no dia da audiência, meu advogado foi o doutor Sobral Pinto. Foi uma honra para mim, porque é um grande nome na advocacia política brasileira. E condenado a 5 anos, cumpri esses anos. E é interessante que, no período final, quando eu estive no presídio político de São Paulo, estive em outros presídios, mas no presídio político foi um presídio construído especialmente para os presos políticos. Nós começamos a fazer estudos e eu fui encarregado, me dispus a estudar anistia, e estudei anistia, pesquisei anistia. Nós tínhamos uma razoável biblioteca. Às vezes os livros entravam lá com capa diferente, com outra capa, mas entravam. O importante era o conteúdo. E eu, nesse esforço que fiz lá no Piauí, eu escrevi este livro, Liberdade para os Brasileiros, Anistia Ontem e Hoje, que foi editado pela editora Civilização Brasileira, que era, na época, uma das maiores, se não a maior editora do país. Né? Então, esse livro foi, inclusive, chegou a ser um dos livros mais vendidos naqueles índices que haviam semanais da Veja e de outras instituições, chegou a ser um dos mais vendidos. Depois, continuei no Rio, fiz outros estudos, inclusive sobre segurança nacional. Fiz uma pesquisa para a OAB do Rio de Janeiro, que foi publicada pela OAB, na revista da OAB. Depois escrevi o livrinho Segurança Nacional, naquela coleção Tudo é História, da editora Brasiliense. Né? Mais tarde, resolvi voltar a morar na Bahia, por várias razões, até por não ter a minha universidade, foram os presídios por onde eu passei. Eu consegui concluir meu curso colegial no supletivo no Rio de Janeiro, nessa época, depois da prisão. Né? Mas, e mais tarde fiz outros estudos, inclusive depois que vim morar aqui em Eunápolis, nesse extremo sul da Bahia, onde meu pai foi um pioneiro. Aqui continuei estudando, lendo, escrevendo, participando da vida política. Devo dizer que, no período anterior, devo assinalar algumas coisas. Primeiro, participei, ao sair da prisão, do jornal Movimento. Fui repórter, redator do jornal Movimento. Participei do processo de fundação e fui delegado do Rio de Janeiro na fundação do Partido dos Trabalhadores em 1980. E participei do processo de fundação do primeiro Comitê Brasileiro pela Anistia no Rio de Janeiro. E este livro que eu fiz,
o Liberdade para os Brasileiros, eu lancei no Brasil inteiro. Aí, em Recife, eu lancei ele também. Não me lembro precisamente o dia, mas foi em, é, no ano de 1978, se não me engano, setembro de 78, na Livraria 7, promovida pelo Movimento Feminino pela Anistia. E fiz lançamento desde Belém do Pará até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aqui na Bahia, em vários municípios do interior, do Rio de Janeiro, claro, em São Paulo, e, enfim, em todo o Brasil. E participando da luta, defendendo a anistia ampla, geral e restrita, que foi aquela pela qual lutamos, que não conquistamos. Conquistamos uma anistia parcial, facciosa, porém, a anistia que, pela expressão da sua lei, não beneficiou os torturadores. O benefício aos torturadores foi um acordo político subjacente à lei da anistia, porque a lei da anistia dizia claramente que excluía dos seus benefícios os crimes de sangue. E que crime de sangue maiores, senão os crimes cometidos pelos torturadores, pelos assassinos, pelos brilhantes Ustra, pelos Fleury, por todos aqueles que aí também em Pernambuco, que sequestraram, portanto, por exemplo, o Gregório Bezerra e mataram tantos outros. Enfim, a luta pela anistia foi uma luta que nós tivemos uma vitória parcial naquele momento e só posteriormente, com a Constituinte, em 1988, é que ela se tornou ampla, geral e restrita, nos beneficiando de todos os direitos que nos tinham sido eliminados ao longo do período ditatorial. Eu continuei lendo e estudando. Escrevi muito mais coisa. Atualmente, já publiquei 11 livros e tenho um 12º no prelo. Desses 11 livros, eu destaco, além deste primeiro, que foi um dos livros mais vendidos, eu destaco alguns outros. Entre eles, um livro muito importante que foi editado pela Assembleia Legislativa da Bahia, que é Porto Seguro, História de uma Esquecida Capitania. Porto Seguro foi a capitania, uma das duas capitanias, para falar a verdade, das duas que prosperaram, segundo o historiador. Os historiadores mais influentes no estudo do período colonial prosperaram apenas Pernambuco e Porto Seguro. O caso de São Vicente é bem posterior, porque dos 12, aliás, dos 15 dos 12 donatários aquinhoados com as 15 capitanias, 6 deles nunca vieram ou retornaram ao Brasil, inclusive o de São Vicente. 2 deles morreram na labuta. 2 deles foram assassinados ou mortos pelos índios. O da Bahia, por exemplo, fizeram um churrasquinho na ilha de Taparica e o do Maranhão. E apenas 2 foram para frente e prosperaram. O Duarte Coelho, em Pernambuco, e o Pera do Campos Torinho, aqui em Porto Seguro. Devemos também registrar que o Pera do Campo Torinho foi a primeira vítima a ser entregue à Santa Aquisição.
houve uma rebelião de clérigos e fidalgos contra ele, e ele foi acorrentado, né, enviado para entregue à Santa Inquisição lá em Lisboa. Nunca mais pôde voltar. E, a partir de então, a capitania entrou num processo de, de naufrágio, um processo de desagregação. Então, é uma história muito rica. Outro, dentre os livros que eu também gostaria de destacar, eu fiz um livro muito interessante intitulado O Mercador de Livros, que foi um livro, é um pequeno romance, mas um romance que conta uma história muito interessante de um sujeito vendedor de livros que encontra aqui no nosso interior, aqui, né, situei nessa nossa cidade de Eunápolis, vem um descendente libanês, filho né, de árabes, portanto, que é amante do livro, que é amante da literatura e tem um papel muito interessante, uma história muito interessante aqui em nossa região. Quero, por fim, resgatar um dos últimos romances meus, que foi Os Clavinoteiros de Belmonte. Este romance é um romance histórico inspirado no conto de Machado de Assis, A Canção dos Piratas, onde Machado de Assis conclama os poetas de 1894 a se inspirarem em Antônio Conselheiro e nos Clavinoteiros de Belmonte para fazer as suas poesias, assim como em 1830 Vitor Hugo se inspirou nos piratas, né, que dominavam ali o mar Mediterrâneo, enfim. E ele, portanto, agora, embora Antônio Conselheiro seja contado em prosa e verso amplamente no país, os Clavinoteiros de Belmonte ficaram esquecidos. E eu resolvi resgatar essa história num romance histórico. É um romance, mas que conta também a história desses clavinoteiros que eram os cangaceiros do cacau, os cangaceiros dessa região aqui do sul, do extremo sul da Bahia, que tiveram no vale do rio Jequitinhonha a sua principal área de atuação, mas estenderam essa atuação. Por exemplo, em 1892 ocuparam a cidade, a vila de Porto Seguro. Em 1894 ocuparam a cidade de Canavieira, aliás, de Caravelas, e em 1800, Canavieiras. E em 1886 ocuparam a Vila de Tabocas. Quem é a Vila de Tabocas? É a cidade, hoje a cidade de Itabuna, que era então distrito de Ilhéus. Então, esses clavinonteiros tiveram muita influência em toda a região cacaueira. E, infelizmente, eles foram pouco estudados e pouco divulgados. Sua presença se encontra apenas em alguns poucos livros de história e num outro romance. Então é isso. Agora estou no prelo com um novo romance, aliás, com um novo livro de história, que é um livro para o qual fui inspirado quando estudei a história de Porto Seguro, que constatei uma coisa importante. Existe uma lacuna na historiografia e na literatura brasileira, uma lacuna no estudo da indústria florestal,
do extrativismo florestal. O próprio pau-brasil foi referenciado mais por ter dado nome ao país, mas foi mal estudado, tanto por historiadores como pela literatura. Então, eu estudei a questão da madeira, a história da madeira, e projetei uma trilogia, cujo primeiro volume é O Pau-Brasil, que sai agora, mês que vem, pela Editora Europa, uma editora italiana, e depois farei o Jacarandá, que será o segundo, que foi a madeira que mobiliou o mundo, o Brasil e o mundo, e, por fim, só resta uma opção de madeira aqui nesta região, do sul da Bahia e do norte do Espírito Santo, que é o eucalipto. Esta é a realidade. O terceiro será o eucalipto. O finzinho do processo de destruição dessa última grande reserva da Mata Atlântica e a implantação do eucalipto como para a produção de papel. Realmente, papel é uma necessidade nossa. Eu vou estar aí atrás de você, os seus livros, os meus aqui atrás. Precisamos de papel para tudo na vida, é essencial, mas não necessariamente tem que ser feito do eucalipto. Pode ser feito de muitas matérias, como já foi no passado, com a própria descoberta do papel que fizeram os chineses, tinha outra origem nos diversos fragmentos. Enfim, essa tem sido a minha vida e eu continuo, portanto, já com essa idade um pouco avançada, com debilidades até de leitura e debilidade de audição, mas continuo lendo, escrevendo, inclusive escrevendo no dia a dia, como colaborador, como colunista do site Brasil 247, 247747, como também sou membro da Academia de Letras de Porto Seguro, que é uma instituição importante voltada para a literatura em nossa região do extremo sul da Bahia. Bom, Roberto, você tem uma presença na história do Brasil muito marcante. E tem uma presença na história intelectual também muito marcante. Você publicou muitos Sim. livros, você se mantém na ativa, você está com projetos de publicar novos livros, você, e na condição de cronista, na sua colaboração com o 247, você também se mantém atualizado em relação àquilo que acontece no Brasil hoje. Na sua, partindo da sua sensibilidade política, quais são os fatos que você vê no Brasil hoje mais importantes e que talvez pudesse merecer algum tipo de algum tipo de prosseguimento da sua obra literária? Veja bem, eu acho que vivemos hoje, não digo no Brasil, mas no mundo, uma situação nova, diferente, complexa, em que nós temos um império que é um império decadente, mas que pela sua decadência se torna mais agressiva. Vejo, por exemplo, a situação de Cuba, a fome que está começando a se dar naquele país. Por quê? Não é porque eu li uma carta de uma cubana que diz: nós não pedimos esmola, nós queremos comprar, mas não podemos, não nos permitem que os navios que nos vendem cheguem até aqui, que as empresas que querem nos vender não sejam sancionadas, então não nos vendem. Então, o que faz o Império do Norte contra países como o Irã, contra países contra a Palestina, contra países como
a Venezuela, como países contra Cuba. Enfim, a tentativa agora de ocupar a Groenlândia, fala até em ocupar o Canadá. Então, eu acho que essa atitude agressiva e violenta do novo comandante do Império Norte-Americano é muito séria e muito grave para o mundo. Aproxima o mundo da possibilidade de uma guerra mundial e que será uma guerra catastrófica se houver. Acho que nós devemos lutar pela paz, pela tranquilidade, pelo desenvolvimento. E é preciso restaurar, portanto, fortalecer, portanto, a nossa esperança na paz, a nossa esperança na prosperidade, a nossa guerra contra a fome, como bem diz o presidente Lula, e muitas vezes tem feito coisas nesse sentido. É preciso, pois, que nós, no Brasil, promovamos um desenvolvimento com inclusão dessa ampla maioria da população mais carente, mais necessitada, coisas que têm melhorado, mas que tivemos há pouco tempo com o Temerário e com o Bolsonaro, esses dois infelizes que ocuparam a direção do nosso país, nós tivemos um agravamento muito grande da situação de nosso povo, que tem melhorado agora nesses últimos 3 anos do governo Lula. E espero que melhore mais daqui para frente, com mais 4 anos que ele venha a ter, e espero que continue depois disso. Ou seja, nós precisamos pensar num Brasil não de 4 anos, de 5 anos, mas de 30, de 50 anos. Nós temos de ter um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento, de inclusão, que faça com que a grande maioria do povo seja senhor do seu destino, senhor do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista da sua soberania face a um mundo conturbado e na luta por um mundo que não seja conturbado, um mundo que reorganize as formas de direção do próprio mundo, que a ONU está aí semi-fracassada, porque o Conselho de Segurança, com o direito de veto que o Império Norte-Americano usa a todo instante, massacra a Palestina, promove o genocídio lá e não permite que se tome uma decisão no Conselho de Segurança contra Israel, contra o genocida Netanyahu, que deveria estar com uma forca, devia ser levado à forca pelo mundo, assim como os povos do mundo levaram à forca os que massacraram os israelenses não, os judeus, os nazistas, os Hitler e seus asseclas, né? Hitler suicidou-se, mas os seus asseclas foram levados à forca, assim, dessa mesma forma que hoje age o Estado israelense contra os palestinos. Deve os seus dirigentes ter o mesmo destino que teve Hitler. Eu acho que esse é a questão que se coloca para o mundo. Nós temos exemplos muito positivos. Nós temos o exemplo da China, temos o próprio exemplo de Cuba, de sobreviver contra todo o massacre sofrido, não é? Uma ilha pequena que sobrevive e subsiste. E temos
a grande China, que tem se tornado, né, o país mais desenvolvido do mundo no desenvolvimento tecnológico, industrial, comercial. Agora mesmo, ontem foi anunciado que ele vai cobrar imposto zero para 53 países da África. Isso é muito bom, é muito positivo para o desenvolvimento dos povos mais oprimidos e mais sofredores, que são os povos africanos, que foram os povos, os últimos povos vítimas do velho colonialismo europeu. Então, eu acredito, eu sonho, continuo acreditando na utopia, que um dia que a esperança ainda se transformará em realidade. Que a utopia, seja do Moro, seja até a de Platão, que também na sua República começou a desenvolver os pensamentos utópicos, eu acho que a utopia precisa voltar à ordem do dia. Penso até em escrever sobre isso mais adiante, mas creio que ainda terei oportunidade. A vida ainda me permitirá isso. A luta, restabelecimento da esperança, o restabelecimento das utopias e a transformação da utopia em realidade para a felicidade dos povos do mundo inteiro. Perfeito. É, você transita com igual talento na crônica, na história, no romance, no ensaio. Eu, como escritor, eu tenho uma curiosidade se você tem a preferência por algum gênero literário, se é a crônica, se é o romance, se é o ensaio, enfim, você prefere escrever que tipo de literatura? Olhe, veja bem, o meu tipo de livro preferível nasceu com a história. Aliás, nasceu do jornalismo, da minha experiência como jornalista, que, né, principalmente no jornal Movimento, mas também colaborei com o Tribuna da Imprensa, cheguei a fazer crítica literária na Isto É, mas então tive uma experiência grande como jornalista. E depois aqui no interior também colaborei e colaborei mais em muitos sites, fiquei essa coisa nova que tem com as redes sociais, né? Mas a minha origem, portanto, vem do jornalismo e abarca a história. Escrevi, a metade dos livros que escrevi foi sobre história, mas a outra metade eu resolvi entrar na literatura, porque eu acho que a literatura ela nos dá mais liberdade. Por exemplo, um romance histórico como esse último meu, dos Calvinoteiros de Belmonte, é um romance que conta um pouco a história, mas que nos dá uma liberdade de comentar, de incluir uma série de coisas, de até opinar sobre aquele passado, sobre o presente, sobre, enfim, o que sai é criado pela nossa imaginação, pela nossa cabeça, pela nossa consciência, seja política, ideológica, e que faz, portanto, com que a gente crie através da literatura. Eu acho que o mundo não pode viver sem literatura. A literatura é uma parte, a literatura, principalmente o romance, o conto, também a poesia, embora não sou poeta, mas são partes essenciais da história da cultura universal. Senão, é nela onde está o maior volume da cultura universal. Então, eu acho que é a literatura, são os romances,
Agora mesmo comecei a ler um romancezinho pequenininho, de quase 900 páginas, A Montanha Mágica, do Thomas Mann. É um livro muito interessante, é necessário ser lido. Tenho lido muito, como um Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar. Não se pode viver sem ler certas coisas, sem ler um Zola, sem ler um Dostoiévski, sem ler um Tolstói, sem ler um Gorky, sem ler, no nosso caso, o brasileiro, um Machado de Assis, um João Guimarães Rosa, enfim, tantos outros escritores, né, fundamentais na formação da nossa cultura. Então, eu hoje me dedico muito mais, um pouco mais à cultura. Tanto que, neste livro de história que eu falei da Madeira, neste primeiro sobre o pau-brasil, eu incluo uma parte de uma ficção. O que é a ficção? A ficção resgata, porque o pau-brasil começa a ser comercializado em Flandres, na Antuérpia, naquela região ali dos Países Baixos, onde foi o mesmo local onde Thomas Moros estudou e escreveu a Utopia. E o personagem dele, Flávio Itrodeu significa contador de história, disse que participou de 2 das 3 viagens de Américo Vespúcio. Então, ele veio ao Brasil, esse Itrodeu, esse personagem principal da Utopia. E então, eu mesclo, no início da história do pau-brasil, uma ficção onde um cidadão holandês, o Rubem, vem para o Brasil estudar, ao encargo da coroa portuguesa, estudar o pau-brasil, mas vem com todas essas ideias do Thomas More, de buscar, quem sabe, encontrar aqui a Ilha da Utopia. E vai encontrar nos povos tupiniquins, aqui na região de Porto Seguro, onde ele se situou, e nas capitanias vizinhas, ele vai encontrar algumas qualidades, como, por exemplo, os povos indígenas não conheciam a ganância, não conheciam dinheiro, não sabiam acumular riqueza, não sabiam para que se levar tanta madeira do Brasil para a Europa. Lá não tinha madeira? Tinha madeira. Mas, enfim, essa coisa é essencial. A história, o resgate da história para a construção do futuro, do Brasil que a gente quer, do Brasil de igualdade, do Brasil de soberania, do Brasil de prosperidade para todo o nosso povo. E é assim que eu quero cada vez mais escrever. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa com Roberto Martins. Vocês viram a envergadura intelectual deste homem. É um homem que está afeito não só a ler, a leitura e a escrita, mas em transmitir para a nossa comunidade aquilo que ele aprendeu ao longo dos tempos. Roberto, aqui no canal nós temos uma tradição. Quem encerra o programa são os convidados. Então eu gostaria bastante que você não só fizesse as suas despedidas, mas você junto com elas, você transmitisse uma mensagem ao povo brasileiro e sobretudo à juventude que talvez por não ter conhecido as dificuldades que nós vivemos num passado recente, ainda são presa fácil do canto da sereia da extrema direita. Então com a palavra Roberto Martins para as suas despedidas. Pois é assim. Eu tenho uma grande afeição pela juventude.
Afinal, foi quando jovem, foi quando estudante secundarista que comecei a me informar, que adquiri, como eu digo, régua e compasso para a vida em termos culturais e em termos políticos e ideológicos. Então, a minha mensagem é no sentido que a juventude seja como aquela que nós somos, de luta, de abnegação, de dedicação ao novo, de procura de transformação dessa realidade cheia de contradições, cheia de dissabores, cheia de coisas negativas para uma grande maioria da população. Então, o que eu quero, o que eu desejo dizer à juventude é que cabe a ela, especialmente, a construção do futuro Brasil. Né? Cabe a ela, especialmente, assumir já hoje esse papel que nós assumimos no passado e que nós lutamos ao longo dos anos quanto juventude contra a ditadura militar. Eles agora têm que lutar pela construção deste Brasil novo, o que pode ser feito com uma participação efetiva somente, especialmente, principalmente, da juventude.